Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um episódio do Diálogos com Dani Podcast. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, chama todo mundo para ver e para ouvir, porque está imperdível esse episódio hoje. Mas quero fazer alguns lembretes para você. Você que me segue pelo YouTube, faça a inscrição no canal para que você possa ter o acompanhamento de novos episódios, novos vídeos que eu faço pelo YouTube. Você que está pelo Spotify, gostaria que você avaliasse o Spotify, de preferência com 5 estrelas, para que essa mensagem desse episódio, entre outros, chegassem para mais pessoas. A minha convidada hoje é uma pessoa que há muito tempo eu quero que ela estivesse aqui comigo, ela aceitou o meu convite, acertamos a data. O tema do episódio hoje eu vou chamar de Dores Femininas nos Relacionamentos Amorosos, um olhar sobre a energia feminina. Esse episódio nós vamos falar para aquelas mulheres que estão naquela fase de que são autossuficientes e que vive com o coração quebrado ou trancado, ou, na verdade, só estão se apaixonando, se relacionando com homens que não têm interesse ou que estão indisponíveis. A minha convidada hoje é Camila Del Monte. Eu quero apresentá-la. Ela é hipnoterapeuta, ela é mentora de relacionamentos e energia feminina, com centenas de atendimentos já. Há mais de 15 anos, ela é estudiosa sobre o assunto da energia feminina e relacionamentos amorosos. Então, é com muita alegria que eu convido Camila. Seja bem-vinda ao Diálogos com Dani. Boa tarde, muito obrigada, Dani. Estou muito feliz pelo convite. Uma honra para mim poder compartilhar conhecimento com você. E vamos lá, vamos trazer espaço para reflexões, para descobertas de coisas que talvez estivessem ainda em pontos cegos para essas mulheres. Que é só assim, quando a gente revela o que estava ali escondidinho, que a gente começa a ganhar algum poder para trabalhar, para transformar. Então, essa é a nossa intenção hoje. Muito obrigada. Querida, vamos começar assim. Eu entendo que da onde surgiu esse interesse por trabalhar com a energia feminina, com relacionamentos? Foi a partir de alguma história de vida vivenciada ou foi a partir de observação à sua volta? O que te levou ao estudo da energia feminina e dos relacionamentos amorosos? Bom, eu comecei a perceber que eu precisava me conhecer lá por volta dos anos 2014. Nossa, Tá, faz tempo. 11 anos. Então, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal logo depois. Tá. Só que a minha vida amorosa era um caco ainda. E eu fiz muitas formações, fui lá para Califórnia fazer curso com o Anthony Robbins, que hoje em dia eu acho que eu nem escuto mais tanto o nome dele, mas ele ainda é o coach dos coaches no mundo, Isso. né? E eu comecei a fazer atendimentos. Eu passei por uma transição de carreira, trabalhava numa empresa de prestação de serviço para atendimento, vendas. Então, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, mais focado em autoestima, porque minha vida amorosa eu não tinha como ensinar ninguém, eu dar caminhos para ninguém na vida amorosa naquele momento. E eu investi muito dinheiro na área de desenvolvimento pessoal. Todo final de semana eu estava em curso e formações, mas a minha vida amorosa continuava horrível. Então eu me via sempre em 3 ciclos. Hoje a gente vai falar do terceiro, né? Mas eu observei que eu estava sempre ou no primeiro ciclo, que era um ciclo que eu chamo de dependência emocional, onde me colocava como pequena na relação com os homens. Então, naturalmente, eu atraía homens que não me valorizavam, que tinham uma certa tendência à manipulação, que eram controladores, que não conseguiam me ver me destacando e crescendo, porque precisavam me manter ali pequenininha.
E eu sempre estava ali sentindo que eu me esforçava muito e tinha só migalhas. Eu era a última na lista de prioridades da vida da pessoa quando não era traída. Então, esse é o primeiro ciclo. Depois disso, eu falei, tá, eu não quero mais me relacionar com esse tipo de gente, então eu fui para um outro extremo, que é o que eu chamo não, é um termo conhecido, né? Mas eu chamo esse ciclo de ciclo da codependência, que é onde eu deixo de buscar por um salvador e passo a ser a salvadora. Então eu busco por homens, inconscientemente, claro, porque ninguém quer esse tipo de homem na vida, né? Mas eu buscava por homens que precisavam de ajuda de alguma maneira. Então eu era a parte forte da relação, eu tinha que tomar a frente de tudo, eu tinha que direcionar e eu ficava cansada, né? Exausta, perdi a admiração rapidamente pela pessoa. Então, nesse ciclo tem duas coisas que acontecem geralmente. Ou eu vou atrair, vou estar num relacionamento amoroso, num namoro com um homem que eu não admiro e que eu preciso ser praticamente a mãe dele, ou eu vou me atrair por homens indisponíveis para relacionamento, que eu sempre estou numa relação, é aquele solteira assim, sozinha nunca, só que eu fico me apaixonando por homens que não vão poder me assumir, não vão poder assumir um compromisso naquele momento. Eu sou sempre a pessoa certa no momento errado. E eu fico lá me esforçando para provar o meu valor. Eu sou a pessoa que ele precisa naquele momento. É só ele deixar me permitir amar e ajudar, porque é, eu consigo fazer isso. Eu consigo ver o futuro e um futuro idealizado e cheio de finais felizes e coisas lindas. E eu tento convencer ele de acreditar nisso. Então, esse é o segundo ciclo, que é o da codependência. E por último, já que eu não vou dar certo na vida amorosa, então eu desisti, eu vou lá para autossuficiência. Então, eu não preciso de ninguém, não preciso de homem para nada, vou cuidar da minha carreira, vou cuidar da minha vida financeira, vou sair com as minhas amigas, vou viajar. Então, eu fico algum tempo também nesse ciclo da autossuficiência. E apesar de autossuficiência, de me intitular dessa maneira, eu ainda tenho picos, momentos de carência, onde acabo buscando por um homem, mas geralmente eu vou atrair quem também é autossuficiente, não precisa de uma mulher e vai ficar naquelas relações superficiais, não sexualizadas, né? E não consigo criar vínculo. Então, eu me via nesses 3 ciclos até que eu me questionei. Eu me questionava várias vezes, mas depois de um término muito forte para mim, que foi em novembro de 2017, eu me questionei sobre o quanto de dinheiro eu já estava, né, investindo na vida, no autoconhecimento, e continuava com a vida amorosa dessa forma. Então, foi quando eu decidi que eu ia abandonar todas essas ferramentas que eu aprendi em cursos e eu ia documentar a minha subida do fundo do poço. Então, eu comecei a documentar o que eu estava sentindo, me investigar com as. Claro que eu usei alguma ferramenta sem consciência, mas perguntas sobre mim. Então, eu fui me investigando e fui chegando a algumas conclusões na minha vida amorosa. A minha intenção não era trabalhar com relacionamento, era realmente resolver essa área que eu não estava aguentando mais. Então, de novembro de 2017 até novembro de 2018, eu fiquei nesse lugar profundo, onde eu me investiguei, onde eu documentei essa minha subida do fundo do poço, e ao mesmo tempo eu não me retirei da vida amorosa. Eu continuei conhecendo pessoas, mas de um lugar de autoobservação. Então eu conseguia observar de fora e percebendo aquilo que eu estava descobrindo sobre mim e documentando e criando minhas ferramentas. E por isso, por não fugir da vida amorosa, continuar me trabalhando, eu conheci o Júlio, que é o meu marido, em novembro de 2018. Então, durou um ano esse meu processo. Eu resisti um pouquinho ainda para falar de relacionamento amoroso, mas as pessoas começaram a me perguntar como que eu tinha feito, porque sempre me viam, né? Me, nossa, me perdendo na vida amorosa. E aí eu acabei cedendo e aos poucos ajudando as pessoas na vida amorosa, principalmente as mulheres, né? Nesse tempo foram mais de 900 atendimentos individuais. O ano passado eu comecei a abrir para grupo, desenvolver minhas ferramentas e foi isso.
um resumão. Querida, olha só, me coloca aqui, porque agora estou curiosa, Uhum. quais foram as perguntas ou as principais perguntas que você fez nesse processo? A primeira delas é o que eu estou sentindo, Tá. tá? Eu percebi que isso tem tudo a ver com a energia feminina, com o feminino. Eu percebi que eu vivia na minha cabeça, vivia tentando entender as coisas, tentando criar estratégias e planos e previsões, e eu não estava no meu corpo. Em algum momento, durante o meu processo de formação da personalidade, eu decidi que eu não ia mais sentir porque era doloroso aquilo e era improdutivo. E geralmente nós mulheres passamos por isso, né? Eu acho que os homens também, mas no impacto é maior nas mulheres, né? Porque o nosso poder está no sentir. Isso. Então, eu nem sabia disso, que era energia feminina ou masculina, não tinha nenhum conhecimento sobre isso, mas a primeira coisa que eu fiz foi me perguntar o que eu estou sentindo. E aí comecei a escrever o que eu estava sentindo, sensações físicas e sentimentos, e vinham também alguns pensamentos. Eu não quero mais passar por isso, eu quero que essa dor passe logo. Então, pensamentos relacionados à fuga da dor. E depois de um tempo escrevendo, a primeira coisa que eu percebi foi que eu estava resistindo, Ah, tá? Então, resistindo a sentir. E esse foi o primeiro conceito, assim, que eu tive nessa jornada, que é a porta de entrada para o sofrimento é a resistência. hum, Então, quanto mais eu não quero sentir o que eu estou sentindo, quanto mais eu não quero lidar com o que eu preciso lidar, mais aquilo ganha poder, porque tudo que a gente resiste persiste, né? Então eu cheguei a essa conclusão. Eu acho que eu respondi a pergunta, mas no campo do sentir. Geralmente vem de resistência. não, e é engraçado porque você, está falando, né, porque logicamente quando vamos dar um exemplo, quando há um término de um relacionamento, seja um namoro, um casamento, enfim, não é, é doloroso, porque você fez, planos, você tem expectativas, você nutre, um vínculo com aquela pessoa, né, principalmente se há, de repente, um relacionamento que existem filhos nesse relacionamento. Então, quer dizer, há eh, muita coisa para ser movimentada, para ser analisada. E é engraçado porque você está falando isso e nós, eu digo agora indivíduos, seres humanos, temos essa característica, eu não quero sofrer. Quanto mais você resiste, pior é, porque o sofrimento parece que ele vai entrando em cada célula do seu corpo, né? E Uhum. você resiste, piora. E quando você entrega, digo assim, não, chega, não vou mais resistir, parece que aí a coisa relaxa, a coisa flui. É isso, Camila, É exatamente isso. né? Engraçado, né? Que a gente fica tanto tempo tentando não sentir, mas quando a gente fala, tá bom, é isso, então tá. E vai embora rápido. Eu chamo isso das 3 camadas para o sentir. Diga. As 3 camadas para sentir. A Ah, primeira camada é uma camada onde todos nós buscamos, que é a camada de anestesia. E muita gente fica nessa camada de sentir ou evitar sentir por muitos anos. Então, a busca por anestesia pode ser através de saídas, ficar saindo o tempo todo. Eu era dessas que eu saía quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, ia trabalhar virada no outro dia. Anestesia pode ser para jogos, para bebida, para a casa sempre cheia, a vida sempre cheia de amigos, de compromissos, de trabalho, de academia, qualquer coisa em excesso. Geralmente a gente está numa camada de busca por anestesiar. A gente busca qualquer meio para evitar estar com a gente mesmo. Então, essa é a terceira, é a camada mais superficial, que é a busca por anestesia. A maioria das pessoas está nisso. Depois que você percebe que tá buscando por isso, começa a dar uma cansada. E aí até a gente chama um pouco disso de maturidade, né? As pessoas começam a falar assim, eu cansei.
eu não quero mais ficar saindo, eu prefiro mais a minha companhia. Tá, então o que a gente vai acessar nesse momento? É a segunda camada. Segunda camada é a camada do sofrimento. O Aham. sofrimento só existe em linguagem, ele não existe no que é, no fato. O sofrimento existe na resistência. Então, tá bom, eu não vou mais buscar por anestesia, eu vou ficar aqui, mas eu vou ficar sofrendo com isso. Então, eu penso que eu estou sentindo. A maioria das pessoas que hoje fala, eu estou sofrendo por causa de alguém, pensa que está sentindo demais, que o problema é que ela sente demais, que ela é emocional demais. Mas, na verdade, ela não está ainda na verdadeira camada do sentir. Ela está pensando sobre o que ela está sentindo. Então, ela está conectada com os pensamentos do que ela deveria ter feito, do que ela não deveria ter feito, do quanto errado é essa coisa que aconteceu ou essa pessoa. Tá pensando nos finais alternativos, e se eu tivesse feito isso, e se essa situação, e se não sei o quê. Então, é mais um pensar sobre o sentir que gera o sentimento, que gera o sofrimento, do que o verdadeiro sentir. Essa é a segunda camada. Ela é importante, só que ainda não é o verdadeiro sentir. Ainda é um nível de resistência. Quando eu falo para as pessoas, né, para as minhas alunas, você precisa voltar a sentir, elas falam, meu Deus, mas eu já sinto demais, eu vou entrar em depressão. Mas esse sentir demais está mascarado ainda é o pensar sobre o sentir. O sentimento não existe na cabeça, ele existe no corpo. Então, se você está pensando ainda sobre algo, você não está sentindo ainda isso. Quando você fala, tá bom, eu estou sentindo tristeza, por exemplo, eu estou sentindo raiva, e eu deixo isso existir, eu não quero mais não sentir isso, eu não tenho mais a pretensão de parar de sentir isso, ou de resolver isso logo, ou eu não quero nem mais pedir para Deus tirar esse sofrimento de mim, tá? Porque a gente pede isso, Aham. a gente não quer mais sentir. Quando eu solto tudo isso, aí sim eu vou acessar a última camada, é a primeira, né, a mais profunda, que é a camada do sentir real. Eu chamo de sentir real. O sentir real não tem pensamento, ele tem só o sentimento. E geralmente são sentimentos base, né? Felicidade, tristeza, raiva, Aham. Medo. medo, geralmente esses, e algumas variações, mas sempre vai voltar para esses básicos, né? Aham. E aí o que acontece? Quando a gente acessa o verdadeiro sentir, e a gente treina a nossa mente para silenciar e deixar aquele existir, aquele sentimento existir, preencher o nosso corpo, mostrar as reações fisiológicas que eles nos trazem, onde isso está mais presente, no estômago, no coração, nas costas. Quando a gente deixa isso existir, e aí eu falo, sente 10 vezes mais isso. Meu Deus, mas eu vou morrer. Não, não vai. Percebeu que é raiva? Deixa a raiva existir e deixa isso existir, coloca uma intenção de sentir 10 vezes mais. Você vai sentir, sentir, sentir. Vai chegar uma hora que isso não vai mais precisar existir. Esse sentimento vai, por ter permissão de existir e de fazer parte do seu corpo, ele vai embora. O que a gente não resiste não precisa ficar. Isso é até uma das coisas que a gente trabalha dentro das leis sistêmicas de Bert Hellinger, das constelações Aham. familiares, né? Que parece que é para pessoas, mas assim, a gente pode usar isso para sentimento. Tudo que a gente exclui, o amor traz de volta. Então, se você quer excluir um sentimento, o amor traz de volta. Então, você não vai conseguir se livrar dele. Ele precisa pertencer, faz parte de você. Olha, você está falando uma coisa que é tão interessante, porque nós estamos falando sobre energia feminina, sobre relacionamentos amorosos, né? Eh, e aí você está dizendo assim: olha, Dani, para eu conseguir elevar a minha consciência, né, de quem eu sou, o que realmente eu desejo, eu não posso suprimir os meus sentimentos, né, engolir, armazenar e dizer, ah, não estou sofrendo, não. Deixar ele fluir, deixar acontecer, reconhecer que você realmente está sentindo, né, a raiva, o medo, a frustração, a tristeza, porque isso também evita as doenças psicossomáticas,
né, Camila, porque elas são comuns também nessa nesse trânsito de final de relacionamento, né? Porque a gente vai suprimindo, quer ser forte, eu não posso sofrer, mas, né? Enfim. E o que você está falando é isso, é deixar ir, deixar sentir. E não é só, o que eu quero dizer, não é só em relação a relacionamentos, é a tudo na vida que você está colocando aqui, né? A tudo na vida. E eu acho interessante o seguinte: nesse, nesse, nesses ciclos, nessas fases que você está colocando aqui para nós, né? Aonde é que a grande maioria das mulheres, vamos colocar as mulheres, que o nosso foco hoje são as mulheres, aonde é que elas se perdem? Aonde é que elas perdem o prumo nesse sentido aí? Por não sentir, por querer ser autossuficiente? Onde é que a grande maioria está? Que chega pelo menos até você? Ou na terceira camada, que é mais superficial, que é a busca por anestesia, ou na segunda, que é do sofrimento. Tá. Só que as duas, o que que acontece? Quando a gente elas estão nesse lugar para evitar sentir, certo? Aham. Porque Certo. simplesmente elas não sabem que elas não estão sentindo. Pelo contrário, elas pensam que sentem muito, Fato. certo? Certo. Então, o que que acontece? A maior parte das mulheres que se atraem pelo meu conteúdo são mulheres que têm parte do movimento de codependência ou autossuficiência, que são essas duas, fazem parte, estão alinhadas com essas duas camadas do sentir que eu falei para você. Quando a gente se relaciona com homens indisponíveis ou homens que têm problemas que a gente precisa ficar ajudando a resolver, a gente, na verdade, a gente busca por isso para evitar sentir. Olha que interessante. Explica, por favor. A gente busca por esse tipo de situação para evitar sentir. Por quê? Tá. Imagina que você está se relacionando com um homem e entre vocês não tem nada. Não tem um problema para ser resolvido, não tem uma dor, não tem um direcionamento que precisa dar para ele, você não precisa ensinar ele a nada, você não precisa convencê-lo de que você é a pessoa certa. Tá. Se não tem nada no caminho, existe só você e ele. E isso Fato. é apavorante para as mulheres, principalmente para as mulheres com esse perfil de codependência e autossuficiência. Porque a gente não quer ser vista, a gente não quer ser vulnerável, a gente não quer que a pessoa saiba o que a gente está sentindo, a gente não quer ser vista nua. Então, para evitar vínculo, né? Porque o vínculo está em ser vulnerável, está em expressar algo que está incomodando, por exemplo, e colocar em risco a nossa imagem de eu sou gente boa, eu sou muito fácil de lidar. Então, para eu evitar vínculo, eu busco por problema. Porque se eu tiver um problema, eu vou ter eu, ele e algo no meio. Então a gente vai ter. Sensacional, Camila. Sensacional. É muito bom, né? Isso até. Não sei se é algo que eu vi com o Bert Hellinger, não lembro agora, mas é algo relacionado a esse padrão de codependência. Para evitar ser vista, para evitar vínculo, para evitar a verdadeira intimidade, a gente busca relações com algo no meio. E esse algo no meio geralmente é um problema. Pode ser até problemas com drogas, com alcoolismo da outra pessoa, problema com dinheiro, problema com a família, qualquer tipo de problema. A gente vai buscar por isso. Ou o homem que tem tudo para dar certo, mas ele não quer compromisso com você, então você vai buscar por isso pela adrenalina, que é você sai de você para ficar pensando em estratégias para fazer com que ele te escolha. Então você está lidando com algo fora de você que não tem a ver com você porque você não quer sentir. Não, pera. Olha só. E é engraçado assim, eu estou dizendo assim, olha que como tá tudo muito sincronizado e faz total sentido o que você está dizendo. Porque um relacionamento saudável, vamos chamar assim, né, entre duas pessoas, implica em cumplicidade,
em vulnerabilidade, porque o um conhece os pontos fracos do outro, né? E não que vai ficar atacando o outro, pelo contrário, conhece os pontos fracos, então assim, como é que eu vou me relacionar com esses pontos fracos e os pontos fortes, né? Mas é no sentido de prosperidade, quando há um relacionamento saudável, né? Porque Uhum. realmente aí não existe um terceiro problema para ser resolvido. E realmente é isso, porque eu tô me vendo em outros relacionamentos que eu já tive. Hum. É E, muito a- bom e, é, perceber. e aí, quando você não faz esse trabalho de autoconhecimento que você disse, né, em termos de indivíduo, de energia feminina, compreender, você vai buscar sempre esse mesmo tipo de relacionamento, ou de codependência, ou de autossuficiência. Uhum. Sim, E você vai repetindo o padrão, né, Camila? Você vai repetindo o padrão. exatamente. Porque se você não tiver isso, você vai entrar naquela música da Marília Mendonça. Todas as músicas dela são do meu público, mas ela fala assim: quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Por que que você não quer o Ah, bonzinho? Por que você não quer o que quer você? Porque não tem problema para resolver. Você não quer isso, você quer problema. Porque através do problema, através da adrenalina, através da incerteza, você tem um meio para evitar vínculo. E é só quando você evita vínculo que você evita passar por todo o sofrimento que você criou lá no passado, de que era o seu fim. Não importa o quanto sim. você se esforce, isso vai acontecer. Você vai sofrer, então não se vincule. Então, para a nossa mente, é muito melhor a gente não se vincular e ficar sofrendo por conta desses problemas que ficam entre as duas pessoas na relação, do que se vincular e correr o risco da pessoa ir embora, te rejeitar, te trair, né? E aí entram as feridas, né? Falam das 5 feridas emocionais, né? Eu não, eu não trabalho muito com isso, mas eu usei o termo porque é bem popular para as pessoas entenderem. É porque o que você tá colocando é eu acho assim, me veio até uma coisa aqui agora. Por exemplo, e se quando esse relacionamento não dá certo, né, de codependência ou de autossuficiência, existe, por parte da mulher, um sentimento de culpa por não ter dado certo ou isso não existe? Com certeza, porque quando a gente está no movimento de codependência, é como se a gente se colocasse num pedestal. A gente finge que a gente acha que não é o suficiente para as pessoas, mas na verdade, a gente se acha perfeita para aquela pessoa. E a gente quer Hum. convencer aquela pessoa de que eu sou perfeita para ele, que eu sou a pessoa certa, que através do nosso relacionamento ele seria uma pessoa melhor. Você poderia ajudá-lo a se tornar melhor porque você acredita no potencial dele, porque você vê o que ele não está vendo. Então a gente fica num fingimento de, ai, coitadinha de mim, que nada do que eu faço é o suficiente. Mas a verdade é que a gente se coloca num pedestal e a gente quer ser reconhecida por isso. Eu sou perfeita, tá vendo? Eu faço tudo por você. Eu faço a minha parte e a sua na relação. Eu faço tudo por nós. Então, não tem nem espaço para a gente receber. E a gente reclama, só que na verdade a gente não quer receber, a gente quer provar o quanto a gente é boa. Quanto é autossuficiência. E espera, mas isso também está relacionado a uma baixa autoestima? Sim, lá no fundo, né, na base da formação da nossa personalidade, principalmente na relação com os nossos pais ali, com um deles ou com os dois, a gente se colocou num lugar de maior. Eu sou maior do que minha mãe ou maior do que o meu pai, porque eu sei o que eles deveriam ter feito e como eles deveriam ter lidado com alguma situação, e eles não sabem. Então, eles são pequenos, eles precisam de mim e eu não preciso deles. Mas isso é uma conclusão que eu tirei lá. Tá, Isso é geral, assim, a maioria das pessoas que tem esse padrão, tá? tá. E aí, o que acontece? Apesar de tirar essa conclusão, no fundo, o que a gente mais desejava era receber amor só por sem fazer nada.
sem ter que me esforçar para nada, só por ser filha. Só que lá a gente tirou a conclusão de que isso não é o possível, de que ser quem eu sou não é o suficiente e que eu precisava me esforçar para ter amor ou reconhecimento. Então, ou eu fiquei no meio da relação com os meus pais e triangulava, por exemplo, minha mãe falava mal do meu pai falava mal da minha mãe, e eu ficava tomando um partido. Eu estava sempre salvando a minha mãe, estava sempre salvando meu pai. Eu estava sempre não dando trabalho, porque ele já tem trabalho demais, então por que eu vou gerar mais trabalho? Eu vou ficar quietinha aqui na minha, eu vou ser boazinha, eu vou fazer tudo certo, porque eles não podem me amar. Então, eu levo isso para a vida. Eu não sou digna de amor, porque os meus pais nem podem, eles não são capazes disso. Então, as pessoas no mundo também não são. Se eu não posso ser filha dos meus pais, pequenininha, e precisar deles, eu me coloco no mundo como órfã. E eu vou buscar nos meus relacionamentos aquele papel que eu precisava lá e não tive. Então, ou eu vou buscar um relacionamento onde eu vou poder ser a mãe dos homens, porque eu seria para eles a mãe que eu gostaria que minha mãe fosse para mim. Isso é um padrão da codependência. Tá. Ou eu vou buscar nos homens um pai. Porque eu queria brincar com meu pai e não pude, porque eu queria que meu pai me olhasse e ele não me viu. E por conta disso eu me tornei a mulher autossuficiente, forte, aquela que resolve tudo, que todo mundo olha assim, você pode estar passando por muito problema. Só que, Camila dá conta. E você viu que a Camila tá lidando com um monte de coisa. Mas ela dá conta. Ninguém oferece ajuda, ninguém tá perto, porque a gente expressa para o mundo que a gente não precisa de ninguém, a gente não precisa de ajuda. Mas porque lá eu entendi que para ser a filhinha do meu papai, eu precisava ser racional, produtiva, ter resultado, porque eu ia ser reconhecida por isso. E aí, nesse lugar, eu vou atrair ou homens que são mais femininos, né? Porque eu tô na energia masculina e eu fico no lugar de filhinha do papai, que a gente chama. Ou eu vou atrair, ou eu vou buscar um homem que vai ocupar um lugar de pai, só que um pai autoritário, um pai. Eu não gosto nem de usar esse termo narcisista, né? Porque é um termo bem importante. A gente não pode Sim, chamar sim, qualquer pessoa de narcisista. sim, sim. É um diagnóstico, né? Sou um profissional de saúde mental que faria isso, e não é tão simples, né? Mas para ficar mais fácil Fácil. de entender, com esses padrões, né? De manipulação, de controle, de fazer você se sentir pequena. Então, isso vem de lá da relação dos nossos pais, então automaticamente vem da baixa autoestima. E me fala uma coisa, hoje, se você tivesse assim, vamos supor, para quem está nos vendo e nos ouvindo, que, por exemplo, quais são 2 ou 3 atitudes, assim, que você daria para uma mulher que está nos ouvindo, para começar a aplicar, né, assim, mediante essa nossa conversa, para fortalecer essa autoestima dela, para ela conseguir se posicionar de forma mais saudável nos seus relacionamentos? Quais seriam as atitudes, Camila, assim, 2 ou 3 atitudes que você fala assim: "Olha, Dani, pelo menos essas 2 ou essas 3 já é o início para essa mudança". O que você diria? A primeira coisa é silenciar, aprender a silenciar. Quando eu falo aprender a silenciar, as coisas vão continuar acontecendo, a vida vai continuar acontecendo e as relações vão continuar te afetando. Aham. Se você aprende a silenciar, você vai conseguir sentir que aquilo foi um gatilho para você, e ao invés de você reagir como você sempre reagiu, você silencia e se pergunta: como eu estou me sentindo com isso? Como isso me afetou? E às vezes você não vai conseguir fazer isso porque você está numa reunião de trabalho, está num ambiente de trabalho, está num lugar que você não pode ficar sentindo, né? Aham.
vida adulta, né? Não deu tempo de chorar. Mas se você silencia naquele momento, usando frases estratégicas e pontuais de segurança, eu chamo frases de segurança para você não repetir padrão, olha, eu não estou me sentindo confortável com o que aconteceu agora, eu preciso de um tempo para digerir isso e depois a gente conversa, pode ser? Só. Aí você vai pegar esse sentimento, ou você vai fazer um acordo com você, que seria o outro passo. Tá, Silencia, faz um acordo de colocar isso numa caixinha, vamos chamar de caixinha das preocupações, tá, caixinha dos gatilhos. tá. Você coloca nessa caixinha e continua vivendo a sua vida. Você está trabalhando? Vai continuar trabalhando, senão isso vai acabar com a sua vida, né? Sim. Você precisa continuar vivendo. E aí, a terceira coisa é, você vai pegar a sua agenda, já que se você funciona mais com agenda, você vai colocar na sua agenda uma reunião com você mesma de pelo menos 30 minutos para sentir o que tá na caixinha. A minha recomendação é que você coloque uma música mais calma e tranquila e que você reviva aquela situação, feche os seus olhos e esteja lá dentro daquela situação, por mais simples que tenha sido, mas reviva aquela situação e perceba como aquilo te afetou. Então, um olhar da pessoa te irritou. O que você está sentindo? Raiva. Então, sente raiva, sabe? E vai percebendo que você vai criar um espaço novo para os sentimentos existirem em você e no seu corpo. Isso é uma base para você voltar a sentir, começar a descobrir através disso quais são os seus limites, suas necessidades, os seus desejos, porque é só com isso que você consegue se expressar e se posicionar como uma mulher madura e feminina. Então, eu diria esses 3 passos resumido. Então, perceber um gatilho quando ele foi acionado, colocar esse gatilho ali numa caixinha, caixinha das preocupações ou caixinha do gatilho, para sentir depois e parar um tempo especificamente para sentir e perceber isso. Você não precisa saber, nem nomear. Tá. Deixa isso existir e por completo. E isso por si só já vai te dando o material que você precisa para esclarecer quais são os seus limites, para ter força para expressar com vulnerabilidade o que você está sentindo, o que funciona ou não funciona. Então, o que você está falando é o seguinte, vamos ver se eu entendi. Tá. Olha, Dani, a gente tem que, lógico, somos adultos, então não dá para ficar saindo chorando aí, né? À torto e direito, né? Não é bem assim. Mas, ó, tô sentindo tal coisa, tá? Identifica, guardou. Naquela caixinha ali que nós temos, todo mundo tem uma caixinha de uma gavetinha, alguma coisa assim, né? E Uhum. aí, se você não tem aí o hábito de silenciar com frequência, você vai marcar um horário com você, para você sentir aquilo que está te incomodando, que aconteceu mediante uma situação XPTO, e você vai entender o que aquilo está te causando, porque mediante a esse sentimento você vai puxar outros, não é? É como assim, puxasse um novelo de lã e vai saindo as coisas, né? Uhum. E aí você vai percebendo, por exemplo, o que te incomodava na relação, que você não expressava, o Uhum. que de repente você precisava ter trabalhado em você e você não trabalhou, da Isso. onde veio esse comportamento que você repete. Então, é assim, é como se fosse puxar o novelo para você entender aonde isso vai dar, né? Você Isso. seguindo pistas para onde você vai ver o esconderijo, onde é que vai estar. É isso, Não, né? exatamente isso. É isso. Exatamente isso. Eu falo que é assim, ó, a maior a maior sacada de todo esse processo que eu passei, o que eu acho que é o mais importante é não se esconda das relações. Tá. A recomendação é: se divirta se conhecendo enquanto conhece alguém. A gente só pode se conhecer enquanto estamos conhecendo alguém. Porque a maior parte das mulheres que chegam até mim tem tanto conhecimento de energia feminina, são excelentes conselheiras de relacionamento É. amoroso, só Olha. que elas não têm um resultado na vida, por quê?
Porque saber não faz diferença. O que vai fazer diferença é você experimentar se relacionar para perceber como aquela pessoa te faz sentir, que gatilhos ela te gera, porque é só assim que você vai descobrir o que não está resolvido ainda. Você pode ter a teoria, mas você não descobriu isso no experimento, na experiência, que é a vida. Então, se divirta se conhecendo enquanto conhece alguém. Você está num primeiro encontro, por exemplo, Ah, e o cara fala uma coisa que você não gostou. Aí, ao invés de você fazer e fingir que foi engraçado para não parecer alguma coisa, pode não ser conveniente naquela situação que é muito simples, você falar, não me senti confortável, mas você pode perceber, isso não me deixou muito confortável. E colocar isso mentalmente na sua caixinha para sentir depois, porque depois você pode expressar isso para ele. Ou na hora, se for uma coisa muito, muito séria, né? Ele violou um limite físico, por exemplo. aham. Né? Na hora, eu não estou me sentindo confortável com isso, eu vou pedir para você um pouco de distância e eu preciso processar isso. Então, é criar algumas frases de segurança para depois você ir lidando e criando acordos, né? O que acontece bastante nas relações quando as mulheres estão conhecendo os homens é que eles acabam dando uma forçada para irem para a relação sexual. E eu falo para não darem esse passo, por exemplo, não por moralidade, porque é certo ou errado, ou por nada Sim. disso, por simplesmente você respeitar o seu tempo, porque as mulheres que têm esse padrão de codependência também têm uma mania de sexualizar a relação, porque, olha o que acontece, a gente cria uma terceira coisa entre nós, que é a sexualidade, é o sexo, para evitar intimidade de verdade. Então, se você está tendendo a ir para esse lugar, para sexualização, é porque você está evitando o vínculo. Você está evitando sentir o que você está sentindo com ele. Então, não, mas é que a química. Não. Você só vai ter química com algo que é familiar. E se é familiar, não é bom. Porque se fosse bom, você estaria num relacionamento saudável, né? Então, a química ela é algo que você vai criar, construir depois de alinhar os valores, alinhar objetivo, alinhar a rotina de vocês, perceber como você se sente e lidar com os gatilhos enquanto você está conhecendo a pessoa. Então, querida, o que você está falando, né, é sensacional o que você disse agora há pouco. E é engraçado porque existe aquele chavão, os opostos se atraem. Isso não existe, né? Na verdade, quem vai se atrair são os semelhantes, porque você acabou de falar, né? Valores, eh, cumplicidade, rotina, né? Porque não adianta você se relacionar com uma pessoa que é totalmente noturna se você é diurna, né? Então vamos pensar dessa forma. Então o que Sim. você está dizendo é isso. Em vez de você criar esse vínculo sexual, vou chamar entre aspas, né, que é Uhum. mais um problema para você depois resolver, não, se alia antes com você primeiramente, é isso que você está dizendo, não tem nada de moral, é isso que eu achei perfeito isso, não é a moralidade, mas assim, se alia com você, vê se realmente você está confortável nessa relação, para depois você seguir com um grau de intimidade sexual. Porque o Uhum. que você está dizendo, que existem intimidades, e a intimidade sexual não quer dizer que você tem intimidade com a pessoa, não Às vezes é? é fuga de intimidade. A gente usa isso como ferramenta. Não, eu achei, assim, sensacional, porque realmente eu acho que, claro, a gente está vivendo um momento de liberdade sexual e está tudo bem, né? Ah, mas eu acho que a gente precisa colocar um pouco de limite, que você falou. Limite, peraí, eu não vim aqui para isso hoje, eu vim para conversar, para conhecer. Porque, de repente, ah, deu muito legal, assim, você simpatizou, entendeu à primeira vista, né? À primeira vista, e Uhum. às vezes não era aquilo, e eu acho que porque, eu queria te ouvir sobre isso agora. Como é que fica as redes sociais de encontros, de relacionamento nesse papel?
qual que é a sua percepção sobre elas, né? Aqui eu estou falando sobre, eu estou um pouco por fora, me corrija, mas eu estou falando sobre o Tinder, entre outras plataformas, o que eu mais ouço é o Tinder, me perdoe aqui o pessoal que está me ouvindo, eu não tenho conhecimento, mas assim, como é que eu posso usar essas ferramentas de maneira mais eh, consistente, mais assertiva? O que que elas têm de bom? O que que elas têm de que não são tão bom? Me dá um pouco a sua percepção sobre elas. Isso é um assunto bem legal, porque eu oriento muito, eu recomendo muito que as mulheres usem essas ferramentas, Tá, porque o ambiente que você tá, ele vai influenciar, mas o que vai definir quem você vai atrair é o padrão que você já tem. tá. Então, se você tem um padrão de codependência ou de autossuficiência, se você sexualiza relações, geralmente os homens te buscam só para isso e depois somem, isso é um padrão e isso vai aparecer na sua comunicação, seja não verbal, seja verbal, nas suas fotos, no que você escreveu lá, no que você escreve nas legendas das suas redes sociais e no aplicativo de relacionamento. Então, querendo ou não, você vai atrair o mesmo tipo de homem, independente de onde você estiver. Se você usa uma ferramenta para relacionamento, você está ajudando o universo a te fazer ser vista por mais pessoas e naturalmente você vai ter mais possibilidades. Então eu sempre falo para usar a tecnologia a nosso favor, né? Agora, se você quer, por exemplo, criar um perfil hoje ou ajustar o seu perfil hoje para aplicativo de relacionamento, saiba que você vai fazer ajustes durante o processo de conhecer as pessoas, para você perceber, tá, se as relações, se os caras estão querendo só isso, o que na minha comunicação está mostrando isso? É um papel, assim, uma ferramenta para você se observar e se conhecer também. Porque você vai, é uma ferramenta que vai testar na realidade, porque as pessoas estão vendo e estão reagindo de acordo com o que você colocou ali. Então, se você estiver num lugar de autorresponsabilidade, qualquer coisa que você fizer é um meio para você transformar, para você romper padrões, para você, né, transformar suas relações. Então, o que eu diria para você fazer? Cria o perfil no aplicativo. Eu tenho até um livro que eu escrevi que chama Guia Prático Médio Certeiro, que é como atrair homens disponíveis para relacionamento e afastar os que só pensam naquilo. Eu vou falar lá para você redescobrir quem é você e como que você pode expressar como seria passar um dia com você no aplicativo. Então, porque se você olha o aplicativo das mulheres, geralmente tem lá fotos de biquinho, né, umas coisas assim, ou Sim, até de biquíni, e não tem nada falando sobre nada ali. O que eu recomendo? Escreva uma frase poética sobre o que você valoriza, quem é você e como seria passar um dia gostosinho com você, um dia comum com você. Traz palavras que vão trazer conotação do sentir, que são do feminino, sensorial, que é do feminino, para você expressar quem é você quando você está junto com a pessoa. Isso desperta curiosidade e porque sai da cabeça, né? Então imagina, eu me sinto feliz quando passo o dia com as pessoas que eu amo e choro de tanto rir por causa de piadas bobas. Trazer algo nesse sentido, assim, coisas simples. sim, O ápice da minha vida é pisar, sentir a areia nos meus pés enquanto eu tô na praia. Ou sentir o sol batendo na minha pele, tomando uma dose de vitamina D natural. Trazer coisas do sensorial. E quando você cria esse primeiro texto, que é a expressão de quem você é, aí depois disso você vai selecionar quais são as fotos que representam isso. Se você colocou lá, por exemplo, que você gosta de viajar, tem que ter foto sua viajando. Se você colocou que você gosta de pé na areia, tem que ter uma foto com o pé na areia, não é? Não vai colocar foto de biquíni, né? Mostrando o corpo, que isso vai chamar para o outro lado, mas tem que sim, ter uma foto que parece isso. Gosto de tomar vinho e experimentar comidas boas. Uma foto tomando um vinho. Então, é mais ou menos deixar tudo coerente para que as relações tenham espaço
As conversas têm um espaço para serem criadas nesse sentido. E aí, olha só, para a gente finalizar, que mensagem, eu quero que você fale depois, repita o nome do seu livro, mas assim, que mensagem você deixaria para as mulheres que estão se sentindo perdidas ou que estão vivendo uma relação desequilibrada, quer dizer, estão nesse momento de consciência, que está vivenciando uma relação desequilibrada ou que está perdida. O que você colocaria, Camila, assim, dentre tantas coisas que você falou aqui pra gente, mas assim, olha, Dani, para fechar a conversa, assim, ó, você que está se sentindo perdida, ou você que já se identificou que você está numa relação desequilibrada, o ponto de partida, além de sentir, que você colocou muito enfaticamente aqui, que mais? Então é sentir, nomear o seu sentimento, permitir você sentir aquela emoção principal, né? E que mais? Buscar o autoconhecimento, é isso, Camila? Eu diria que se você está se sentindo perdida na sua vida amorosa, em ciclos de quase relacionamentos que não vão para frente, Tá, eu diria que o caminho é voltar para casa, voltar para o seu lar, para o seu feminino, para o seu coração e redescobrir quem você é, o que importa para você, o que você precisa numa relação, para que você possa se posicionar com leveza, com maturidade e que você se torne única e inesquecível. Porque quando você está conectada com o seu coração, essa é a chave de acesso para o coração dos homens. Não é a nossa cabeça, não é a nossa estratégia, não é o que a gente sabe fazer que atrai os homens masculinos e maduros como a gente deseja. É o nosso coração. Então eu diria para encontrar esse caminho de volta, começando com a permissão para sentir, silenciar, sabe? E ter bastante paciência, porque é uma jornada. Camila, então, querida, por favor, repete para mim o nome do seu livro. E também queria que você repetisse o arroba das suas redes sociais, para quem quiser lhe achar, conversar com você. E depois eu também queria que você levantasse novamente para mostrar o seu barrigão aqui para quem está nos vendo, nos ouvindo, que ele está lindo, não é? Tá bom, obrigada. Ô, Dani, eu tenho alguns livros escritos. Então, por favor, O que eu diga. recomendo agora, por conta do assunto, da profundidade que a gente falou, é o Manual da Comunicação Hipnótica Feminina, Tá, tá? Então, esse livro é bem completo e ele vem com um guia com mais de 100 frases prontas para treinar comunicação feminina. ótimo. É uma maneira nova de falar, né? Então, acho bem legal ter isso como guia. E a gente encontra onde o livro? Tem o link na minha bio Tá bom? e no meu site é camiladelmonte.com.br/manual da comunicação feminina. Tá bom. Ele tem uns tracinhos no meio, mas tá bem fácil lá na minha bio do Instagram, que é @camiladelmonte, com K e 2 L's. Camila Del Monte. Querida, então levanta só para a gente ver a, Sim, a linda Juliana, Jordana. Ah, que coisa mais linda, tá bem grandona. E o outro filho seu, como ele o chama? Davi, O Davi. Davi tem quantos 4 anos? aninhos. 4 4. aninhos. Então tá bem. Sim. Querida, quero te agradecer imensamente. Quero que você volte outras vezes, depois que Jordana já estiver ao mundo aqui presente, você estiver mais tranquila. Quero lhe encontrar presencialmente, quero, na verdade, que você venha até o estúdio para a gente falar sobre outros assuntos, mas por hora quero desejar vida longa a você, saúde a você, a sua família, e muito obrigada por estar aqui nesse episódio. Eu tô me sentindo muito feliz por, por essa conversa, por poder compartilhar conhecimento e experiência, né? Eu acho que muito mais do que a cabeça é o que a gente vive, o que a gente experimenta, e a gente só pode levar as pessoas, buscar as pessoas no mais fundo que a gente já foi,
né? Se a pessoa está lá no Exato. fundo, você só consegue tirar ela de lá se você já foi até lá. Né? Então, muito obrigada por esse espaço. Eu sei que você também transitou por essas profundezas para estar aqui hoje, compartilhando e servindo. Então, eu te agradeço, honro sua vida e o seu convite. E para mim é uma honra mesmo poder compartilhar com você esse espaço. E sou muito grata já por esses convites futuros. Eu até tinha intenção de ir presencial dessa vez, mas a próxima vai dar. E muito obrigada. Saúde também para você. Amém. Recebo. E estou disponível. A hora que você precisar, estamos aqui, é só mandar mensagem também. Tá bom. Um beijo para você que ficou com a gente até aqui. Até o próximo episódio.